o professor Yuri Tavares Rocha, professor aqui do Departamento de Geografia. O Yuri tem graduação na área de Engenharia Agronômica pela Exalc e mestrado e doutorado no Departamento de Geografia, na área de Geografia Física. Tem diversos trabalhos com paisagem, com meio urbano, planejamento ambiental, parques e jardins, biogeografia, e o seu doutorado trabalha com a história, distribuição e conservação do pau-brasil, onde ele trabalhou bastante com os mapas do século XVI e XVII, com as iluminuras que tratavam do pau-brasil nos mapas do século XVI e XVII. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite de estar presente hoje, ainda é o último dia, né, do simpósio, e não sei se todos tiveram a oportunidade de escutar a fala do professor Nestor Reis no primeiro dia, né, a respeito do assunto, né, da temática História da Cartografia ser multidisciplinar, né. Então, vocês devem ter percebido pela apresentação que a professora Fernanda fez da minha formação, né. Então, sou um engenheiro agrônomo que fez mestrado e doutorado em Geografia, e eu me aproximei dessa temática, como a professora Fernanda comentou, buscando informações a respeito da distribuição geográfica, da representação do pau-brasil, das atividades de extração, né, de transporte e de comércio do pau-brasil. E outra questão dita pelo professor Nestor a respeito da questão da identidade, né? Então, eu não tenho crise de identidade, né? Porque eu também não sou dessa área, mas eu fui buscar, né, conhecimento e fui buscar a ajuda dos historiadores, do professor De Biasi, né, na parte da cartografia, quando desenvolvi meu projeto de doutorado, né? Então, trouxe, né, para discutir alguns aspectos relacionados ao pau-brasil, no que se refere, né, à representação de plantas, né, e no que se refere a algumas representações de animais presentes nas iluminuras destes mapas que eu consultei, né. Então, tem um recorte aí que não foi feita uma pesquisa para buscar os animais, né, mas foi focada na busca de informações do pau-brasil, e eu aproveitei esse material que eu já tinha também para discutir alguma coisa em relação aos animais, né, à fauna. Bom, os mapas produzidos, né, com as novas descobertas, né, de novos territórios nos séculos XV e XVI, eles apresentavam, né, obviamente, algumas informações geográficas até então, né, descobertas das áreas, né, conhecidas até então, e apresentavam alguns registros, né, iconográficos junto a essa cartografia, referentes a aspectos, né, imaginários, náuticos, geográficos, mercantis, relacionados, né, a também aspectos militares e etnográficos, e aos aspectos, né, faunísticos, aos animais e a florística, às plantas, né. Quero reforçar aqui que eu não vou tratar dos animais imaginários, né, e nem das plantas também, né. Tem muitas representações nessas iluminuras. Obrigado. Assim está ótimo, já melhorou. Não ganhou qualidade, né? Então, essas representações, né, elas tinham, né, algumas vezes, algumas funções como essas, né, e outras vezes apenas para embelezar o mapa. Por isso, uma das definições do que são as iluminuras, acho que talvez, né, a maioria já tenha ouvido falar essa definição, mas como sendo, né, o conjunto de elementos decorativos das representações com animais executadas no manuscrito para o embelezar, né. O professor Rafael Moreira, também no primeiro dia, aliás, infelizmente eu perdi muito do simpósio por causa de outros compromissos, mas no primeiro dia eu assisti praticamente todas as falas, e ele comentou muito a respeito dessa questão, né, de usar, né, as iluminuras nesses mapas. Esse é um exemplo, né, de um mapa de 1572 da escola 79 da escola francesa, que mostra o Nordeste, né, brasileiro. Franceses, né, tiveram, né, além dos holandeses que o professor explicou aqui, né, e a presença deles no Brasil,
Os franceses também tiveram uma presença grande no Brasil, na área do Rio de Janeiro, também na área do Nordeste, e essas iluminuras, né, apresentam áreas florestais, apresentam os aldeamentos, né, e outras informações, além, né, das informações da costa, né, das enseadas, dos rios. As iluminuras davam, então, né, grande valor estético aos mapas e preenchiam os vazios de representação, uma vez, né, que as informações eram, né, limitadas até um certo ponto, como o próprio professor Dante acabou de falar, né, da falta de informação das áreas mais interiores, né. Então, isso também acontecia nesses mapas, né. Então, aqui a gente tem, né, uma série de registros, né, toponômicos aqui, e o interior, né, usado para a produção de grandes, né, iluminuras, como aqui bandeiras, escudos, uma grande árvore. E os mapas também, nessa época, né, aliavam ciência, técnica e arte, né, por isso que eu comentei da beleza deles, né. E também, né, eles apresentavam uma representação, né, então eles estavam não contaminados, digamos, não é talvez, né, o termo correto, né, mas circunscritos, né, aos aspectos culturais daquela pessoa que está executando aquela representação, né. Então, dois exemplos aí, um da escola portuguesa, né, da cartografia, e um da escola francesa, né. Esse mapa, eu vou falar dessas iluminuras mais para frente, mas só para mostrar, né, que em 25 anos de diferença, né, da produção deles, as representações, né, com uns estilos, né, bem diferenciados, representando, não é, essas diferenças dos valores culturais, né, das influências da arte. O professor Rafael também falou a respeito, né, de onde viriam, né, as informações para a execução, né, dos mapas, quando ele comentou sobre os reinéis. E aqui a gente tem, né, repetindo um pouco o que ele comentou, né, da onde sairia, né, a inspiração, a informação para o desenho das iluminuras, né. Então, relatos de viajantes, relatos indígenas, né, aqueles aqui que eram, né, contatados, e também aqueles que eram levados para a Europa. Aqui, por exemplo, né, praticamente uma aldeia inteira foi levada para a França, meados do século XVI, para uma festa na Normandia. A presença, né, de exemplares de plantas e animais que eram levados para a Europa, né, e num certo tempo, né, poderiam sobreviver, dando tempo para a elaboração da iluminura ou sendo conservados para esse fim. E algo mais raro, né, o cartógrafo ou o iluminador, a presença deles em campo, né, isso era algo que era mais difícil de acontecer. Um exemplo, né, desse relato viajante, o primeiro registro aí da carta de Caminha, no que se refere à vegetação, foi publicado em 2002 esse artigo sobre a flora e vegetação do Brasil na carta de Caminha. E aí, das 45 citações de termos botânicos, 2 se referem, né, à fitofisionomia, ao aspecto da vegetação, como mata, né, ou arvoredo, e 43 relacionados, né, diretamente a algumas plantas ou partes dessas plantas, né. Então, só um exemplo em relação a esse registro, né. Começando a nossa investigação aí nas iluminuras que eu selecionei para a apresentação. O mapa conhecido como mapa de Cantino, de 1502, né, ele apresenta esse registro, né, da descoberta do Brasil aqui na área de Porto Seguro, e apresenta, não é, a grande parte do seu interior, não é, com as iluminuras, né, referentes à vegetação, à fauna e à vegetação. E esse mapa, inclusive, aparece, né, a palavra Brasil nomeando um rio, que foi, né, descrito pela primeira expedição exploratória de Gonçalo Coelho, 1501-1502. Então, ele apresenta, inclusive, até uma retificação aqui, que pode, né, ter sido feita justamente por informações
mais precisas para essa cartografia. E Américo Vespucci comenta, né, a respeito da sua participação nessa expedição, dizendo: achamos muito Virzino, pau-brasil, que era um nome já utilizado na Europa para denominar uma espécie de Cisalpínia também, do mesmo gênero do pau-brasil, que o pau-brasil chama Cisalpínia equinata, o nome científico, e no Extremo Oriente existia uma Cisalpínia também, chamada Cisalpínia sapã, e ela, né, era também utilizada, a sua madeira era utilizada para retirar do corante vermelho para atingir, né, os tecidos, que era a finalidade, né, principal da utilização da madeira do pau-brasil. E aqui, né, se usava ainda esse termo porque se fez uma analogia, né, não se tinha esse conhecimento botânico, que eram primas, digamos assim, né, era do mesmo gênero, mas da utilização, né, e muito bom, né, para carregar quantos navios estiverem hoje no mar, né, que dá uma informação a respeito, né, da fitofisionomia. Nesse caso, né, o pau-brasil predominantemente ocorre numa formação florestal, apesar de ter ocorrência até na vegetação de duna. Mas aqui a gente pode perceber, né, numa imagem do Google e aqui numa fotografia, a vegetação, né, no entorno do que é o Monte Pascoal, que é um parque nacional, né? E essa representação da vegetação, apesar de apresentar, né, a forma de conífera, né, como se fosse um pinheiro, ou vegetação aqui como se fosse podada, né, pela arte da topiária, ela, pelo menos na minha interpretação, ela tenta apresentar, né, apesar de ser um pouco aberta, mais informações quanto à fitofisionomia mais densa, né, uma floresta mais densa do que o usual, que é a vegetação que chamou a atenção nesse período, né, no período inicial. Aí uma vegetação, como o professor comentou, da Mata Atlântica, de um raríssimo fragmento de Mata Atlântica no sul do estado de Sergipe, que é o estado que mais, né, foi afetado por isso, então é um raríssimo fragmento florestal. E aí, pela escala aqui das pessoas, né, a gente pode ter uma noção dessa formação, né, vegetal da Mata Atlântica, da Floresta Atlântica, aí no senso mais amplo, né. E em relação, apesar de não ser zoólogo, né, mas trabalho com biogeografia e trabalho, né, com a distribuição geográfica das plantas e dos animais e os conhecimentos básicos, né, da morfologia para tentar entender, ou pelo menos me aproximar numa identificação das espécies representadas nessas iluminuras, que não tinha esse objetivo, né? Estamos falando do século XVI, né? Então ela não tinha esse objetivo, mas ela traz informações como, né, eu usei aí na identificação, professor, para me ajudar, se é uma identificação muito chutada, digamos assim, na parte da zoologia, a gente percebe a primeiro ponto, né, o porte, mas que também essas iluminuras não estão ligadas à questão, né, de representação escalar, né, então não tem muito isso, mas evidencia, né, que talvez seriam aves de um porte, né, considerável, que chamou a atenção, né, das pessoas. E a gente percebe aqui, nas três aves, né, esse tipo de bico, que é um tipo característico, né, dos psitacídeos, né, papagaio, arara, periquito, né, jandaia, que mais? Maritaca, né, tem vários nomes, várias espécies, né. E o que chama a atenção é que, além de explicitar, né, o pertencimento a esse grupo dessas aves, né, explicita aí a cor, né, preta e branca, né, nos três bicos aqui, e essa parte, né, na cabeça, né, da arara vermelha, também de coloração branca, né. Então, se aproximando muito, né, do aspecto morfológico da espécie, né, conhecida como arara vermelha. E é um grupo, né, de aves que chamou muita atenção dos europeus, de uma forma geral, porque era um grupo, né, até então praticamente desconhecido, né. Você tem um gênero africano, né, de papagaio não tem, né, não tem nem na África, não tem. Então, mas não tem, fora da África a gente não tem, né, fora a Oceania, a América do Sul e Central, né,
que é quando, né, os europeus começam, né, a se familiarizar com essa existência, né, de várias espécies, de várias exemplares, né, dessa família, né. Então a gente tem, né, inclusive o corpo, né, nessa coloração avermelhada e, né, o restante do corpo com outras cores, que é também, né, uma característica dessa espécie. Então, no mapa de Cantino, a gente pode, né, discutir só esse aspecto, né, fitofisionômico e essa presença das araras vermelhas, né. Já no mapa que também já foi apresentado aqui pelo professor Rafael Moreira, falando, né, da produção em conjunto, né, do Lobo-Homem e dos Reinéis, de 1519, né, apresenta, né, uma diversidade, né, de representações muito maior, tanto no aspecto de vegetação, quanto no aspecto, né, da fauna. E também, né, muitas outras expedições já teriam, né, ocorrido desde 1502 até 1519. E na legenda, né, peguei alguns trechos, né, da legenda que está nessa carta, diz o seguinte: quando esta carta é da região do Grande Brasil, quanto a sua gente é de cor um tanto escura, e aqui há papagaios multicores e outras inúmeras aves e feras monstruosas. E encontram-se muitos gêneros de macacos e nasce em grande quantidade a árvore que, chamada Brasil, é considerada conveniente para tingir o vestiário da cor púrpura. Como eu comentei para vocês, a finalidade, né, dessa exploração do pau-brasil. E aqui, né, uma comprovação, digamos assim, não sei se vai ser muito forçado ou não, né, mas o aspecto, né, de uma árvore de pau-brasil, aqui é uma árvore encontrada numa população nativa, né, de pau-brasil, no sul do estado de Alagoas, que tem cerca de 25, 30 metros de altura, e que representa, né, essa copa exuberante que muitas das árvores, né, são representadas nessas iluminuras desse mapa, né? E a questão, né, da exploração, né, do corte e exploração do pau-brasil, e que é sempre representado, como a gente vai ver em outras iluminuras, como uma atividade, né, desenvolvida pelos indígenas, né? Então, isso os registros históricos, né, confirmam também, e essas iluminuras mostram, né, além desse envolvimento dos indígenas, a questão da coloração vermelha, né, dessas toras, dessas árvores de pau-brasil. Porque o pau-brasil, externamente, ele não é vermelho, mas o cerne, né, a parte interna da madeira, essa madeira foi cortada, mas não por mim, né, foi cortada porque ela tinha caído numa estrada, né, dentro de uma usina, que é dona do remanescente florestal, e aí foi deixada, né, a madeira lá, e eu tirei uma fotografia para mostrar esse cerne, que com o passar do tempo ele vai perdendo essa coloração, não é, avermelhada, vai ficando uma cor marrom. Essa foto também aí foi de um pau-brasil que foi cortado ilegalmente, mas foi descoberto, né, antes de ser carregado na reserva biológica Guaribas, no norte do estado da Paraíba. Então, essa informação, né, sobre o pau-brasil, né, a presença dessa madeira vermelha, vai estar presente em vários outros mapas e em várias outras iluminuras. E em relação às aves, né, então aqui a gente percebe, né, na carta aí do Lobo-Homem Reinéis, a preocupação, né, de realmente, como diz a legenda, né, de representar, né, papagaios multicores, né? Então a gente percebe aqui, né, algumas aves que representam, né, essa variabilidade, né, em termos de espécie. Em relação a azul, né, aí tem duas tentativas. Bom, também fui casando essas, né, informações, porque essas representações, elas não têm, né, uma finalidade de registrar a localização geográfica, né, não, nem da vegetação, nem da fauna, né, porque não se tinha essa informação e também, muitas vezes, não era uma informação que estrategicamente era interessante ser publicada, né.
Então, elas não têm essa preocupação. O que eu fui fazer é descobrir, né, em informações de distribuição geográfica, em quais espécies, né, por exemplo, de psitacídeos azuis ocorriam, né, na Mata Atlântica, e que, né, levariam a essa representação, né, que não dá para a gente ver, né, muito detalhe, mas o bico, né, confirma, né, sempre essa pertencimento, né, aos psitacídeos, né, aqui de perfil, aqui de perfil também, né, evidencia, não é, essa ligação de serem papagaios, né, multicores. E aí seria, né, uma espécie que hoje, né, é ameaçada de extinção. Os dados aqui do Estado, né, de conservação, todos que eu vou citar, são da lista vermelha, né, da União Internacional para a Conservação da Natureza, que é a arara azul de Lear, que seria, né, uma das possibilidades de identificar essa representação, né, de um psitacídeo azul. E aqui a gente vê uma representação lá que tem um psitacídeo vermelho, um azul e um cinza, um mais claro, né, que aí poderia ser esse azul também a ararinha azul, ou esse cinza representando a ararinha azul, porque, né, a sua plumagem, né, é mesclada, né, é de um azul mais claro, né, quando comparada à arara azul de Lear, mais claro, e tem, né, em algumas partes do seu corpo, como aqui o pescoço, as asas, né, a presença dessa coloração acinzentada, né. E a vermelha, aí, né, vou deixar como papagaios multicores, porque aí pode ser, né, a arara vermelha também, né, mas as iluminuras não apresentam, né, como no mapa de Cantino, a coloração diferenciada no bico e nem no rosto, aquela mancha branca, né, e apresenta o corpo, né, todo vermelho, né, e não com aquela variação como o mapa de Cantino apresenta. Quanto a outros animais presentes na carta do Lopo Amerreinés, a gente tem, né, essas duas iluminuras que fazem uma alusão a primatas, né, a macacos, e essa informação na legenda, né, muitos gêneros de macacos, e não volto a frisar, né, não tem uma noção escalar, né, mas para eles serem representados, deveriam ser, né, animais primatas mais de grande porte, né, não uma espécie de mico ou de sagui, né. Então, eu fiquei na dúvida, né, que poderia ser uma espécie pertencente, não é, ao gênero Cebus, né, uma das espécies, né, que ocorre duas espécies, na verdade, que ocorrem nessa área, mas poderia ser uma delas, né, do gênero Cebus, ou, né, do gênero Aloata, como eu falei para vocês, tem a Aloata guariba, que também ocorre nessa área. E o aspecto também que vai ser sempre ressaltado nesses primatas é a presença da cauda, né? Porque os macacos, porventura, já pudessem ser conhecidos da África, né? Não tinham, né, essa cauda prênsil, né? E aí os macacos, né, do Novo Mundo, né, chamou também a atenção, então a gente vai ver que algumas vezes até está exagerado a representação da cauda dos primatas, né? E tem, né, no caso aqui, espécies do gênero Cebus, né, tem essa configuração mais, né, delgada em termos morfológicos, né, do que o Aloata, né? E essa representação também, né, dessa, né, está sentado aqui, né, não está na parte, né, com um hábito arborícola aqui, né, está no solo, né, e espécies de cebos, né, algumas espécies têm também, né, essa possibilidade de ter esse hábito, né, de se aproximar mais ao chão, né, como essa espécie aqui que ocorre na parte do interior, né, essas fotos eu tirei no sul do Piauí, em Gilboés, então também, né, pode ser que seja uma informação que veio numa informação de alguém que entrou mais no território. Ao contrário do Aloata, né, que em termos, né, morfológicos aqui estaria um pouco diferenciado, né? O bugio, por exemplo, né, é um Aloata que tem, né, essa configuração
corpórea menos delgada, né, que o gênero Cebus. Ele vocaliza muito, né, então tem esse papo aqui que não dá para ver direito. Então, não representado aqui. Além de, né, aí talvez esteja forçando um pouco, né, mas o aspecto aqui da pelagem mais escura, né, aqui na área superior da cabeça. E outro aspecto que está na legenda, né, a presença, né, de feras monstruosas. Né. Aí aqui no cantinho, junto com a representação do primata, tem uma representação aqui que pode ser que seja, né, de um felino e pode ser que seja da onça pintada, por causa dessa questão da fera monstruosa, né, que teria sido essa chamado, né, a atenção, né, desses exploradores, né, os viajantes e os iluminadores, né, os ilustradores usando, né, essas referências. Só que ela não tem, né, uma grande definição para verificar se realmente são pintas aqui ou desgaste, né, do desenho, mas é uma espécie que tinha, né, uma ampla distribuição, que hoje está sendo né, diminuída. Né. Ela representa aqui, né, os aspectos do membro muito parecido com os aspectos, né, da onça, a questão da cabeça, né, ser a cabeça, né, bem desenvolvida, né, mas também não dá uma segurança muito grande nessa identificação. Mas quando a gente compara, né, com outras formas fisionômicas, dá para se diferenciar que não é um primata. Né. Bom, aí curiosidades, né, não sei aí dos brasileiros se vão lembrar, né, mas uma cédula, né, de 500 cruzeiros, né, que começou a circular em 1972, tinha, né, no anverso e no reverso, né, dessa nota, uma representação aqui do que se chamou evolução étnica, que não vamos entrar no detalhe aí dessa palavra, né, mas procurou, né, mostrar uma evolução aqui também na ocupação, né, do território brasileiro e também no conhecimento. Né. Então, apresenta aqui o mapa de Cantino e o mapa Lopo-Homem-Reinés, né. Aqui referenciado como descobrimento, aqui o comércio, né, depois colonização, independência e integração. E aí eu fiz uma comparação e a gente percebe, né, que houve uma preocupação na reprodução, né, muito fiel dos detalhes, né, das iluminuras do mapa original. Obviamente há os deslocamentos, né, há uma perda de proporção do original, mas a gente percebe, né, as diferentes copas aqui, os diferentes estratos da vegetação, né, aqui uma vegetação herbácea, as araras. Né, então teve uma preocupação bem grande nessa representação, nessa cédula. E o que também ocorre no mapa do Lopo-Homem-Reinés, na mesma nota. Né? A gente percebe algumas mudanças, né? Por exemplo, o primata que estava aqui sumiu aqui. Né? Mas a gente percebe a coloração, né, dos psitacídeos, né? Também aqui evidenciando, né? Além da questão do pau-brasil. E também o mapa do Lopo-Homem-Reinés, que aí é uma nota mais recente, talvez aí vocês já tenham, né, lembrança, ela foi usada, né, nessa nota de polímero, né, uma nota plástica de R$10, comemorando os 500 anos do descobrimento, e que ela apresenta, né, uma representação junto, né, a Pedro Álvares Cabral, dessa mapa do Lopo-Homem-Reinés, né, que aqui está original, aqui de 72, da célula 72, e aqui a gente percebe já uma mudança muito grande nessa representação. Né? Acabaram querendo, né, colocar várias iluminuras, né, na mesma representação, sem ter muita preocupação, né, que a gente tinha aqui o felino e o primata. Aí o primata já está aqui em cima. Né? Então houve supressão de algumas iluminuras. Né? Então ela não é tão a representação tão fidedigna como na nota de 72. Né? Aí uma curiosidade, né, aí, para os estrangeiros, quem quiser levar, aí, só que eu não vendo e também não levo comissão. Né? Mas tem uma cachaça, né, uma aguardente, que é uma bebida típica brasileira,
tipo exportação, né? Ela tem uma garrafa de cerâmica, né? Tem uma embalagem, né, de papelão, e tanto no rótulo, né, da garrafa quanto na embalagem tem essa representação, aí uma representação, né, fiel, né, uma reprodução fiel do mapa de Leopold-Reynés, que aí é só uma curiosidade. Esqueci de marcar meu tempo, você está me controlando, hein? Bom, um outro mapa que eu consultei nessas buscas aí de iluminura sobre o pau-brasil, mas que aqui tem uma representação, né, que não... os mapas não apresentam a legenda aí, não sei se aí as duas árvores, né, representam a área florestal, uma árvore aí mais aberta, isso não tem essa informação, mas tem a representação aí, né, de dois animais que tentei fazer, né, uma aproximação na identificação, que aqui pode ser, né, um psitacídeo, não se vê muito aqui o bico característico, mas se apresenta, né, uma ave com o corpo, né, vermelho e aqui o pescoço verde, né, o pescoço vermelho, que poderia ser uma representação de um outro psitacídeo, que tem sua área de distribuição hoje tremendamente diminuída, né, uma espécie ameaçada de extinção, que é o papagaio de peito roxo, né? Então poderia representar esse psitacídeo. E aqui, uma representação que pode ser também, né, de um primata, né? Eu acredito que está mais para primata do que para felino, por causa, né, desse seu arranjo, né, morfológico aí, e pode ser, né, uma configuração como se apresenta também algumas espécies de sebos, né, no solo, né? O outro mapa, aí uma mistura, é um atlas luso-francês, né, que apresenta um outro estilo, como eu estava falando para vocês, né, diferenciado aí numa orientação também, esqueci de falar que as orientações também mudam, né, aí o sul, né, está na parte superior e o norte está para cá, né. E aí representa a parte, né, do corte, né, do pau-brasil, e aqui representando, né, a negociação, aqui o escambo, né, que os indígenas faziam com os europeus, que poderiam ser os portugueses, os franceses, né. E aqui uma outra representação que eu achei curiosa, que aí, né, da minha vivência em campo, né, essa é uma área também, uma outra unidade de conservação no norte do estado da Paraíba, que foi, né, um pau-brasil que foi cortado, né, e ele apresenta essa propriedade, mesmo árvores, né, de grande porte, de idade mais avançada, apresenta essa capacidade de rebrota, né, e documentos que eu consultei do século XVII já recomendavam isso, de um manejo sustentável, né, hoje a gente acha que é novidade, né, manejo sustentável, mas os documentos do século XVII já sugeriu, né, para que o pau-brasil não fosse arrancado, né, até o toco, né, deixasse o toco para que houvesse essa rebrota, e aí de 15, 20 anos depois, né, você teria uma nova árvore para ser explorada, né. E aqui, né, tem essa representação, que eu não sei, né, se é uma forçação de barra aí ou não, né, mas aparece, né, a mesma cor utilizada, né, na representação aqui do pau-brasil nesse toco de árvore, né, e uma rebrota, né. Então não sei se a gente pode fazer essa correlação. E a representação, né, dos primatas aqui, como eu falei para vocês, né, um exagero aqui em algumas vezes, né, dessa questão da cauda. Aqui esse pássaro, né, representado aqui acima de uma construção indígena, né, mas o que deixa claro que não é um bico de um psitacídeo, né, mas pode ser um passiforme, né, aí não consegui chegar a nenhuma identificação, seria muito arriscado, além das outras, seria mais arriscado ainda. Uma carta da escola inglesa, né, de 1542, mostrando alguns aspectos, né, do pau-brasil, como eu até esqueci de falar no Leopold-Reynés, que tinha um índio cortando, né, o pau-brasil com machado de metal, né, então nesses escambos os índios também, né, conseguiam ferramentas para aumentar esse corte, né, então aqui uma outra ferramenta aqui, europeia, né, ilustrada aí, e aí o transporte, né, do pau-brasil, né, a negociação, né, aqui com os europeus, aqui um cesto tirando, né, as mercadorias, né, que eram usadas nesse escambo, nessa troca, e, né, o indígena também, né, envolvido
na atividade do embarque, né, dessas toras para as embarcações europeias, né. E, além do pau-brasil, outro artigo que era muito levado, né, eram justamente os psitacídeos, né, aqui, inclusive, né, ilustrado aqui quando estavam, né, sendo carregadas toras de pau-brasil. Vou acelerar aqui um pouco. E outra ilustração, iluminura aí desse mapa de 1542, é de um cervídeo, né, que pode ser, né, representando um cervídeo, um gênero, né, que ocorre, né, na Mata Atlântica, mas não se tem, né, muita certeza, mas a gente percebe, né, que é a representação de um cervídeo. A representação, muitas vezes, né, ela é muito limitada, como aqui nesse toco aqui, de madeira, né, de árvore, que não dá para ver direito aqui, mas o interior é vermelho, né, então fazendo uma alusão ao pau-brasil. O psitacídeo, né, um papagaio aqui, mas essa iluminura, né, desse indígena ilustra bem essa influência cultural, né. Ele parece mais um guerreiro romano, né, do que um indígena, né. A questão, né, cultural também, né, algumas tribos usavam, outras não usavam nada, né, mas nas ilustrações a gente sempre tem, né, a ausência da representação da genitália, né. Então a gente percebe aqui, né, os indígenas nus, né, mas a gente não tem, né, essa representação. E aí quando eles são mais detalhados ainda, muito menos, né. Então aí neste a gente teria isso, que é também da escola portuguesa, de cerca de 1545. Da escola francesa, de 1546, né, a gente tem, como eu comentei a respeito do estilo, e uma profusão, né, de iluminuras distribuídas nessa representação aí. E eu vou comentar alguns aspectos, né, do pau-brasil, que fica bem evidenciado, né, quando do transporte, né, das toras vermelhas, né, e das árvores que ficaram, né, os tocos que ficaram cortados, o interior, né, avermelhado. E a respeito da fauna, né, dos animais que são representados aí, né. Aqui em dois momentos, né, em dois locais, a gente tem uma representação aqui que parece, né, uma cobra, uma serpente, e pela distribuição geográfica, né, na Mata Atlântica, a gente tem, né, a jiboia como uma espécie, né, que pode ter chamado a atenção por causa do seu porte, né, por causa desse desenho, né, que foi feito aí. Então pode ser uma identificação aí uma representação da jiboia. Uma ilustração, uma iluminação muito curiosa que está aqui, bom, que também os aspectos geográficos, muitas vezes eles também eram influenciados pelos aspectos políticos, né? Então a Bacia do Prata está praticamente inteira no território português, né? Porque não se tinha certeza, então havia uma intenção, né, de representar como se fosse, né, a hidrografia nesse sentido, né? E aí uma representação aqui muito peculiar por causa da morfologia das patas, do corpo, da cabeça aqui, da orelha pequena, né? Que aí foi o animal que eu conheço, né, que não é nem do Brasil, né, que seria da América aqui, que é o urso, né, a única espécie de urso da América do Sul, né, que seria o urso de Dioptros, o urso andino, que é uma espécie vulnerável, né, e que tem, né, apresenta essa morfologia. Então, muitas vezes, né, os animais não ocorriam numa determinada área, mas poderiam, né, ser representados naquela área, como esse e como outro exemplo andino que eu vou mostrar daqui a pouco, né. Então, eu fiquei pensando, poderia ser uma anta, né, uma cutia, algum outro animal, né, da Mata Atlântica, mas essa morfologia, né, na minha leitura, se aproxima muito a um urso aí. Duas representações muito próximas, né, que poderia ser aqui, né, um bovino, né, que aí não dá para ter muita certeza, e aqui, né, poderia ser tanto que a gente pode chamar de porco selvagem, né, um cateto ou um queixada, né, que são de ocorrência nativos, né, da Mata Atlântica, mas eles, né, se apresentam aqui juntos, né, ou uma espécie, né, de suíno, né, que foi trazido, né, junto com o bovino pela colonização, né, mas estão representados aqui nessa parte. E uma outra representação muito curiosa, né, que está aqui,
aqui, né, perto da foz do Rio da Prata, uma representação que eu ampliei aqui, mas perdi um pouco de definição, mas que mostra, né, uma carapaça segmentada, uma cauda segmentada, uma cabeça pequena, né, que pode ser a representação de um tatu, né, pode ser de vários gêneros, de várias espécies, né, mas deixa, né, bem evidente essa segmentação e a existência desse rabo, dessa segmentação de representar um tatu. E aqui, né, também, entre os rios aqui da bacia Platina, a representação do que pode ser, né, um quelônio, né, uma tartaruga, um jabuti, um cágado, né, se aproximando muito essa morfologia, né, dessa espécie aqui de tartaruga de água doce com essa morfologia, ou também, né, não se sabe se foi colocada aqui de propósito, né, entre os rios, né, ou foi colocada ao acaso, né, mas que o aspecto morfológico, né, lembra bastante essa espécie de tartaruga. Já estou terminando os exemplos aí. Um outro que é da escola italiana de 1550, né? Numa orientação, né, diferenciada aí também, né? O norte está para cá, o sul está para cá. A representação, né, do corte do pau-brasil, do transporte do pau-brasil, e da troca, né, aqui o escambo, né, representado aqui. A representação, né, possivelmente alguns primatas, pode ser do gênero Cebus, e aqui parece a cauda de um leão, né, não sei se aí seria um felino ou não, né, mas se diferencia, né, da representação do que eu acho que é a representação de primata. E uma representação curiosa que eu comentei com vocês, né, é a representação de animais que parecem, né, os camerídeos andinos, né, a vicunha, a lhama, a alpaca e o guanaco, né. Inclusive aqui, né, um índio, né, um indígena, domesticando esse animal, né, e isso é uma prática, né, que as etnias indígenas andinas, né, já tinham, né, de longa data. Então, não sei, né, mas também não tem nenhum animal da fauna brasileira, da Mata Atlântica, que pudesse assemelhar a essa representação. Uma representação aqui de psitacídeos, né, e de árvores que podem representar o pau-brasil por causa da coloração aqui nas toras, e aqui, né, no descascar desta que o índio está justamente, né, cortando com um machado metálico, né, mas uma representação, né, muito pueril, né, o índio trabalhando com a família junto, né, uma índia só, né, e você sabe, muitas etnias não tinham só uma esposa, né, mas que aqui a gente tem na copa verde algumas manchas que poderiam representar uma flor, mas aí a flor do pau-brasil é essa aqui, ela é amarela e tem uma pétala praticamente inteira vermelha, né? Então não tem essa coloração, poderia ser frutos do pau-brasil, que quando está maduro fica na cor marrom, mas aí seria exigir demais, porque a iconografia, não é, desse período do século XVI e XVII, ela é muito pobre na representação do pau-brasil, né, em termos de aspectos botânicos, né? Então, a gente não dá para ter essa certeza. Só para terminar, indicar aí quem tiver interesse, né, e ler mais a respeito dessas informações sobre o pau-brasil, publiquei um artigo nos anais da Academia Brasileira de Ciências sobre, né, essa representação das iluminuras. Eu tive a oportunidade de fazer pesquisas, né, em Portugal, e a oportunidade de conhecer as duas edições dessa obra, que apresenta, né, a reprodução de muitos desses mapas. Alguns eu tive a oportunidade de ver ao vivo, mas foram muito poucos, né, a maioria eu vi reproduções, e principalmente a edição de 1960 é uma edição muito primorosa, né, nessa reprodução. E era isso. Muito obrigado pela atenção.